forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, como anunciado, então, nós falaremos, a respeito do tema do pecado. E hoje nós vamos iniciar esse tema que, muito provavelmente, vai durar aí algumas quintas-feiras, porque nós vamos da pergunta 24 até a pergunta 30, essas 6 perguntas, vão tratar do pecado. Então, começa com a definição de pecado, que é exatamente esta, 24, e depois vai mostrar quais são as consequências, em que estado o homem, de fato, ficou por causa do pecado, o que essa miséria do pecado trouxe ao gênero humano, quais são as punições do pecado. Essa é uma pergunta complexa, difícil, porque é uma pergunta que mostra com muita realidade, algumas das nossas situações. As punições do pecado no mundo vindouro, então, a questão da separação eterna da presença de Deus. E, finalmente, a pergunta 30, que vai tratar do fato de se Deus deixou todos os homens perecerem nesse estado de miséria e pecado. E aí nós vamos entrar num outro tópico, na partir da 31, que trata da graça, ou do pacto da graça. Então, é uma seção do catecismo muito rica. Ela é uma seção, digamos, dramática, tensa, porque trata da questão do pecado em si, e falar de pecado nunca é agradável ao ser humano, porque o pecado ele revela exatamente os nossos problemas, revela quem nós somos. Então, tratar de pecado e das consequências dele não é um assunto assim tão confortável para nós. É muito melhor a gente falar de coisa boa, falar de salvação, falar de redenção, de graça, mas falar de pecado, de queda, de miséria, de morte, não são coisas muito agradáveis. Contudo, para que a gente entenda o ponto da graça, da redenção, a gente precisa entender o pecado, porque se não fosse o pecado, não haveria nem nada do que nós conhecemos como pacto da graça ou redenção, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o ponto que nós começamos a entender, a chamada doutrina do pecado. A palavra técnica para essa parte da teologia é armatiologia, ou ramatiologia, do grego ramatos, que é de onde vem a ideia de pecado, de miséria, de perversão. Estudar sobre o ser humano e os seus pecados, E eu até coloquei no grupo, lá do nosso grupo do WhatsApp, uma citação de um teólogo, que é o Berkauer, em que ele fala a respeito da importância de nós estudarmos, sobre esse tema. E eu vou reler aqui, que foi a citação que eu tirei, do livro do pastor Joel Bick, que, como os irmãos sabem, eu sempre faço questão de citar, é o texto que eu tenho utilizado como referência didática, para a minha exposição aqui. Então, ele cita assim, o Berkauer diz: esse tema, que é o tema do pecado, é da maior importância, pois o homem que entende mal a natureza do seu pecado é envolvido em um perigo imediato. De fato, o homem que entende mal o que ele o que é o pecado, ele está em perigo, porque se você não sabe que tipo de perigo você está correndo, você pode estar correndo um gravíssimo perigo, e fazendo vistas grossas, achando que não é tão sério assim. É a mesma coisa que você estar num carro e você não conhece muito bem o defeito do carro, o pneu do carro começa a bambear, seu carro começa a trepidar, você, não, isso aí deve ser uma folha que grudou na roda, E quando você vai ver, seu pneu está ali pronto para estourar, e talvez você vai sofrer um acidente, um capotamento. Você está achando que é uma coisa simples, quando na verdade é algo complexo. Ou seja, entender o problema é o primeiro passo para você saber a gravidade do problema e como resolvê-lo. Se você não sabe o que é o problema, você vai ao médico e o médico fala com você: olha, o possível diagnóstico é tal doença. E aí você precisa entender a doença.
Senão, você continua agindo, às vezes até de maneira irresponsável, porque você não ignora, né, a doença, então você não sabe qual é a gravidade, né? O médico diz para você, olha, você não pode fazer tal coisa, não pode comer tal alimento, não pode agir assim, porque senão você vai agravar, né? Quer dizer, conhecer a natureza da doença é fundamental, né? E aí o Berkauer coloca, o pecado é um inimigo muito vicioso e mortal, um poder irascível. Então, o poder do pecado, o pecado ele é irado contra nós, né? A intenção do pecado é, de fato, nos destruir, nos derrubar. Persistente, e que certamente deve ser conhecido para ser vencido. Então, é aquele inimigo que você precisa conhecer detalhes, né? Para que, de fato, nós não sejamos traídos, meus irmãos, pela sutileza do pecado. O pastor Joel Bick completa dizendo o seguinte, o pecado se enrola em um manto, se espalha pela densa neblina, espera pela noite mais escura e se move furtivamente, ou seja, bem despistadamente, né? Sorrateiramente, para saber a hora de atacar. Portanto, devemos ouvir cuidadosamente a palavra de Deus e orar sinceramente para que o Espírito de Deus, o autor dessa palavra, ilumine nossa mente e nosso coração para vermos o pecado como ele é. Talvez essa seja uma das orações mais importantes que nós devamos fazer na nossa caminhada cristã. Senhor, me mostra o que é o pecado, me revela se eu estou pecando contra o Senhor. Porque, lembra daquela oração de Davi, lá no Salmo 51, ele fala assim, absolve-me até das faltas ocultas. Porque tem falta que você não sabe que é falta, você não conhece. O pecado ele é tão sutil, ele é tão maldoso, ele é tão astuto, que ele nos engana. Tanto Provérbios quanto Tiago colocam a figura do pecado de uma maneira muito interessante. Provérbios compara o pecado com aquela mulher sedutora, uma mulher adúltera, que é bonita, atraente, sedutora e que vai para cima de um jovem inocente, né? Salomão diz assim, olha, o jovem está passando pela rua inocentemente e aí de repente a mulher sai ao seu encontro, uma mulher bonita, né, vestida com vestes sedutoras, então chama a atenção pela forma, né, pela cobiça dos olhos, e ela joga um 7-1, e ela fala assim, olha, vamos lá em casa, meu marido viajou, ele levou uma sacolinha de dinheiro, que naquela época levar uma sacola de dinheiro significava que a pessoa ia demorar, né, porque tinha que ter o recurso, então ele levou um sacolinho, então ele vai demorar, vamos lá em casa, eu já preparei o ambiente com flores, com perfumes, etc. Quer dizer, e o cara fica todo seduzido, né? E aí Salomão fala, filho, corra disso, saia fora dessa tentação, porque no final das contas, isso vai matar você. É isso que vai te matar. E Tiago, lá na sua epístola, fala a mesma coisa. Tiago diz que o pecado, ele projeta no coração a cobiça, o desejo, e o desejo, uma vez consumado, dá à luz o pecado. E o pecado, por sua vez, gera a morte. Então, Tiago resume, né, toda essa narrativa poética de Provérbios numa frase, num parágrafo em que ele diz, olha, o pecado ele é extremamente perigoso. O pecado nasce no desejo do coração, que é a cobiça, um desejo desenfreado, desordenado. Uma vez que a pessoa deseja, ela planeja praticar o pecado, e a gente lembra de novo lá de Provérbios, né? Provérbios 6 diz que a pessoa ímpia, ela planeja na noite anterior o que ela vai fazer no dia seguinte. Ela maquina o mal, né? Para que possa praticar. Então, o pecado é isso, ele vai planejando, premeditando as formas de burlar a lei de Deus. E aí, uma vez que o seu desejo desordenado, ele dá forma ao pecado,
você comete o pecado e o pecado se volta contra você e te mata, né? O filho que nós geramos, que é o pecado que nós cometemos, ele cresce, se levanta contra o pai, contra a mãe, que foi quem o gerou, e o mata. Então esse é o cenário terrível que a Escritura coloca em relação ao pecado. O pecado é, portanto, né, como diz o Berkauer, um inimigo mortal de um poder irascível, persistente e que precisa ser vencido por nós. É uma pena, meus irmãos, que hoje, infelizmente, né, na nossa geração evangélica pós-moderna, pouco se tem falado sobre pecado, né? As pessoas preferem falar sobre vitórias, né, sobre triunfos da vida cristã, sobre conselhos para se viver bem, melhor, muito mais voltado, né, para uma ética de comportamento cristão, mas se esquece do problema do coração do homem, que é o pecado. Então, muito raramente os irmãos vão ouvir pregações falando mesmo sobre pecado, como a Bíblia trata, né? As pessoas vão sempre tentar relativizar, dizendo, mas não é mais assim, não é bem assim, hoje nós vivemos noutra época, etc. e tal. Quer dizer, o peso angustiante, né, do pecado está sendo mesmo esvaziado pela nossa cultura. E é uma tática de Satanás e também do próprio ser humano para se proteger do próprio Deus, né? O ser humano ele tem medo de Deus, ele tem medo de enfrentar o seu Criador, porque ele sabe que é impossível enfrentar o seu Criador sem que ele seja exposto aos seus problemas, né? Ao seu próprio pecado. Bom, então nós vamos ler a pergunta número 24, juntamente com a resposta, depois vamos ver aqueles textos que estão indicados ali, e depois eu vou dizer para os irmãos aqui, seguindo o pastor Joel Bick, algumas inferências ou conclusões que nós chegamos nas Escrituras acerca da natureza do pecado, né? O que é o pecado? Como o pecado se manifesta? Nós vamos ver aqui 6 aspectos sobre esta natureza do pecado, para a gente introduzir, então, esse tema no nosso estudo. Vamos fazer, então, a leitura da pergunta 24 e da sua resposta? Vamos ler juntos. Que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele. Isso, por ele dada como regra à criatura racional. Então, falta de conformidade ou transgressão. Por que o catecismo usa essas duas expressões, que elas se parecem, né? Porque o catecismo ele quer abordar duas situações. A transgressão é a rebeldia mesmo, é você fazer o oposto, né? Transgredir é você se opor, é você fazer o contrário, é você afrontar uma determinada regra, uma determinada lei. Falta de conformidade não necessariamente é uma afronta àquela regra, mas é você deixar de andar conforme aquela regra, correto? É você deixar de se ajustar àquela lei, não necessariamente como uma transgressão, fazendo o contrário do que a lei manda, mas deixando de fazer o que a lei manda você fazer. Alguns teólogos costumam chamar essas duas situações de omissão e comissão, né? Omissão é você deixar de fazer o que a lei manda você fazer. E comissão é você fazer algo contrário à lei. Quer dizer, a lei mandou você fazer e você, por opção, né, por decisão, você não faz. Você opta por quebrar a lei. Então, a definição do catecismo mostra o seguinte, que Deus estabeleceu seu princípio, Deus estabeleceu sua lei, sua regra, sua norma. Portanto, nós devemos andar conforme a norma de Deus, conforme a regra do Criador. Então, se nós ou transgredimos, quer dizer, quebramos a lei, viramos as costas para ela e fazemos o contrário, ou nós andamos
paralelo à lei, sem considerar a lei de Deus, nós estamos pecando, né? Eu vou dar um exemplo. Suponhamos, uma pessoa que faça boas ações públicas, por exemplo, né? A pessoa faz ação social. Então, nós vamos fazer uma ação social aqui na igreja, por exemplo. Aí a gente vai pegar um dia, um sábado à tarde, vamos abrir para toda a comunidade aqui do bairro e vamos contar com os nossos profissionais aqui da igreja, né, para fazermos ações coletivas. Então, combinar com a Fernandinha de fazer uma sessão de fono, com a Vivi fazer uma sessão da psicologia, e aí vamos pegar as áreas específicas, um administrador para talvez dar algumas dicas ali sobre administração, a gente vai fazer um trabalho social. Isso é maravilhoso, é ótimo. Aliás, é uma boa ideia, né? Para a gente usar a igreja também como um meio de servir a comunidade. Mas essa ação, embora ela sendo boa, ela pode, por exemplo, não ser conforme à lei de Deus. Não será uma transgressão à lei, porque em nenhum lugar das Escrituras existe uma proibição de Deus clara para que isso seja feito, então não seria uma transgressão da lei. Não seria uma transgressão da lei. Ninguém pode dizer, não, é pecado o que vocês estão fazendo. Não, não é pecado. Muito pelo contrário, nós estamos servindo as pessoas, né? É uma forma de amar o próximo, etc. Mas isso pode se tornar pecado se a minha motivação interna não for fazer esta atividade, esta ação, esse trabalho, por exemplo, para a glória de Deus. Por quê? Porque a Escritura diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, se eu estou pensando em fazer essa atividade, por exemplo, para promover a minha glória, para promover a glória da igreja, ou para, quem sabe, sei lá, pensar no próprio bem social das pessoas por si mesmas, eu não estou fazendo conforme a lei de Deus. Não é uma transgressão, mas, ao mesmo tempo, não é um ajuste à lei. Quer dizer, a minha motivação ela vai estar fora do padrão daquilo que Deus deseja. Então, será pecado, ou poderá tornar-se pecado, se, à medida que eu faço uma atividade pública, por exemplo, eu estou pensando noutra coisa que não seja a glória de Deus. Percebe? Então, não é uma transgressão direta, uma quebra direta de um mandamento, mas é a falta de conformidade com aquilo que Deus exige que nós façamos enquanto crentes, né? Isso acontece todo dia e toda hora. Porque muitas coisas que nós fazemos no dia a dia, simples, nós nem sequer cogitamos que fazemos isso para a glória de Deus. Por exemplo, dificilmente alguém está lavando uma louça pensando que está fazendo isso para a glória de Deus. Não é? Dificilmente alguém está dirigindo, trabalhando, por exemplo, pensando que está fazendo isso para a glória de Deus. Tanto é que a gente nem dá graças, às vezes, por isso, né? Reclama. Tem que fazer isso, levantar cedo. Né? Quer dizer, então, por isso que nós somos pecadores. Às vezes não transgredimos diretamente a lei, mas deixamos de nos conformar à lei, conforme Deus exige, né? Então, é por isso que a Bíblia fala, não fiquem tão alegres assim, porque todo mundo é pecador. Não adianta você apontar o dedo para o outro, porque se for examinar direitinho, todos nós pecamos em alguma coisa, né? E Tiago fala, se alguém quebra um pontinho da lei, quebrou tudo. Então, é isso que o catecismo diz. Então, nós não somos pecadores no sentido de transgredirmos diretamente. Mas, a maioria das vezes, nós crentes agimos em desconformidade, né? Por exemplo, a questão do culto. Deus nos manda fazer um culto conforme a sua revelação bíblica. Mas quantas vezes nós fazemos cultos que Deus não nos exigiu? Tanto do ponto de vista formal mesmo, quanto do ponto de vista do coração. Às vezes eu venho para o culto e lá no fundo eu não queria estar no culto, mas eu estou aqui, né? Às vezes, como diz o profeta, louvando com os lábios, mas o coração distante, né? Então, isso é pecado. Quer dizer, então, o pecado, os irmãos vão perceber que ele está presente na natureza humana. Por isso que os irmãos, então, definiram desta maneira genérica, mas apontando esses dois aspectos. Ou você quebra a lei diretamente,
ou você não anda em conformidade com ela, conforme Deus exige. Aí eu vou pedir agora aos irmãos para a gente ler esses 3 textos aí, que são textos conhecidos, né? E nós vamos ler para afirmar estes pontos, conforme Paulo, em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Vamos ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ponto importante aqui é a universalidade do pecado. Todos. Não existe quem não tenha pecado, exceto Jesus Cristo, enquanto homem. Mas todos os seres humanos pecaram. E a palavra carecem, irmãos, aí no texto, é um verbo interessante. Carecer aqui significa ter necessidade ou precisar de. Ou seja, a glória de Deus, ela se foi do ser humano. Então, é como se nós estivéssemos na escuridão mesmo, nós estamos sem luz. A luz se foi, a glória se foi. Então, a ideia de carecer aqui é porque nós estamos carentes, necessitados, nós não temos essa glória. A glória se foi, ela não está presente no coração do homem, ela só é trazida ao coração do homem por Jesus Cristo. Né? Por isso que João fala lá que Jesus Cristo é a luz do mundo, que ilumina todo o homem. E no versículo 14 de João 1, a glória do Pai. Nele nós conseguimos ver a glória do Pai. Então, Cristo, ele traz a glória de Deus de volta para o coração do homem, para a igreja, né? para o mundo. Cristo é quem traz a glória de Deus. A glória está ausente, o pecado apagou a glória. Claro que não apagou a glória em Deus, né? Mas apagou a glória de Deus no homem. Então, nós estamos na escuridão, num poço de lama, como as Escrituras utilizam. Nós vamos ver depois vários termos, né, que a Bíblia usa para falar a respeito dessa condição de pecado. Vamos fazer isso, se Deus quiser, no próximo estudo. Vamos ver 1 de João 3, 4. Primeira carta de João 3, 4. Vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, muito claro, né? Exatamente o texto, como eu expliquei aos irmãos, é a desobediência ou a rebeldia contra uma lei expressa de Deus. Então, ou fazendo o que ela proíbe, ou não fazendo o que ela exige. Por isso que quando os irmãos puritanos vão tratar dos pecados dos 10 mandamentos, né, sempre eles colocam assim, o que este pecado exige e o que este mandamento exige e o que este mandamento proíbe. Sempre tem 2 perguntas. Né? Então, tem lá assim, qual é o primeiro mandamento? Vem o primeiro mandamento. Aí depois vem, o que o primeiro mandamento exige? Aí vem a lista. Depois, o que o primeiro mandamento proíbe? Aí vem a lista. Porque exatamente são 2 lados de uma mesma moeda. Né? O mandamento que proíbe é o mandamento que ordena. Então, se o 4º mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, ele manda lembrar e, ao mesmo tempo, ele proíbe o esquecimento e o mau uso. Então, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo, né? O fazer e o não fazer. Todos os mandamentos de Deus são, então, nessa categoria, daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. E nós devemos entender os mandamentos sempre desta maneira completa, porque, às vezes, nós fazemos um aspecto, mas deixamos de fazer outro. Lembra quando Jesus ele criticou os fariseus, por exemplo, quanto à questão do dízimo? Ele falou assim, olha, vocês trazem o dízimo do endro, do cominho, e isso é bom, mas vocês esquecem a misericórdia, o juízo. Vocês deviam fazer essas coisas sem esquecer aquelas. Quer dizer, então Jesus mostra o seguinte, que o grande problema da religiosidade legalista é que geralmente os moralistas, né, como eram os fariseus, eles pegam só um ponto da lei.
Então, eles obedecem um ponto da lei, mas rejeitam outro, né? Então, isso é um problema. Essa discussão, eu costumo dizer, foi muito percebida na pandemia, naquela discussão que teve entre fecha igreja, não fecha igreja, o que vale mais, o culto ou o amor às pessoas. Aí ficou aquela discussão, né? E aí a gente criou um problema com relação a isso, porque é o seguinte: Deus manda cultuar no dia do Senhor, sim, esse é um ponto da lei, mas ao mesmo tempo a lei diz não matarás. Então, quer dizer, o que nós vamos obedecer primeiro, o que é, entendeu? E aí você precisa ter uma interpretação espiritual, uma interpretação sábia, né? Para tomar decisões sábias, decisões acertadas, que não quebrem nenhum dos mandamentos, né? Gálatas 3, 10 a 12. Vamos ver. Gálatas 3, 10 a 12. Vamos lá, Gálatas 3, 10 a 12. Vamos ler. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que Paulo está dizendo aqui é que você tem dois aspectos, né, em relação à lei. Paulo está claramente dizendo: olha, ninguém vai para o céu por obedecer à lei. Mas aqueles que vão para o céu, porque eles foram salvos pela graça, esses são levados a obedecer à lei. Porque a obediência à lei, para o crente, não é uma necessidade para a salvação. A obediência à lei, por parte do crente, é uma gratidão obediente a Deus. Então, uma pessoa que não obedece à lei, ela está pondo em risco, ou pondo em questionamento, sua própria conversão, né? Ora, se você não obedece a seu pai, que te criou, que te salvou, né, tem algum problema. Então, a obediência à lei não é para que a gente vá para o céu. A obediência à lei é porque eu fui salvo e por isso, então, eu devo seguir de acordo com os seus preceitos. Então, por isso que Paulo fala, ó, maldito é aquela pessoa que pensa que a lei vai salvá-lo. A lei não vai salvá-lo. Mas, ao mesmo tempo, aquele que é salvo, ele vive de acordo com a lei, porque os preceitos da lei são para a vida, né? Lembra lá do Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, né? É ela que nos mostra os nossos pecados, mostra a vontade de Deus, né? Então, a lei do Senhor é que nos vai conduzir. Então, meus irmãos, deixe-me ver aqui, vamos andar mais uns 10 minutinhos. A gente vai fazer o seguinte, ver algumas verdades das Escrituras que mostram estas conclusões gerais acerca do que é o pecado, né? A natureza do pecado. Primeira coisa aqui que o pastor Joel Bick coloca é que o pecado não é uma ilusão, e não é uma mera percepção humana, mas é uma situação real, que de fato aconteceu, uma questão histórica, né, comprovada pelas Escrituras. Não é um conceito que alguém inventou, que um teólogo criou, mas foi uma prática humana, uma decisão humana de se rebelar contra a lei de Deus. Então, eu vou pedir aos irmãos aí para abrirem Gênesis 6, versículos 5 a 7. Gênesis 6, 5 a 7. O pecado não é uma ilusão, é um fato real. Ele aconteceu de fato, está registrado como história bíblica.
Gênesis 6, 5 e 7. A 7. Vamos ver? Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui claramente o texto mostra a realidade histórica do pecado, né? Nós não estamos aqui, alguém poderia dizer, mas essa história lá de Gênesis, de Adão, aquilo ali é mito e tal. Não, veja que o texto está falando aqui agora de Noé. Nós já estamos numa outra geração de pessoas, né? O mundo havia crescido. O primeiro versículo aí, do capítulo 6, olha o que diz. Foram se multiplicando os homens na terra, né? Nasceram filhas desses homens. Então, havia pessoas, o mundo tinha crescido, tinha população. E com o crescimento do ser humano, o que aconteceu? Versículo 5, a maldade também se multiplicou. Essa é uma prova de que os filósofos, como Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, que fala que é a sociedade que corrompe o homem, esse raciocínio está errado. Na verdade, é o contrário, né? É o homem que corrompe a sociedade. Quanto mais homem tem, mais pecado tem, né? Quanto mais pessoas, maior o volume de pecado, porque tem mais pecador. Então, claramente a gente percebe, a maldade do homem foi se multiplicando e, com isso, a sociedade foi se deteriorando, né? Salmo 14, 2 e 3. Salmo 14, 2 e 3. Salmo 14, 2 e 3. Vamos ver? Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então também o salmista mostra a condição do ser humano no pecado. Mais uma vez a gente percebe, né? Todos se extraviaram e diz o texto aí, juntamente se corromperam. Então observe que a sociedade ela se corrompe por causa do pecado do homem. Não é a sociedade que vai corromper o homem. O homem é quem corrompe a sociedade. Ele se junta a outros homens, a outros seres humanos, e na prática dos seus pecados, a sociedade onde ele está é corrompida. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É claro que, meus irmãos, quando a gente lê textos assim, não significa dizer que não havia, na época, pessoas justas, né? Porque quando a gente olha assim, fica parecendo que só tinha ímpio, né? Mas não é verdade, até porque o salmista estava nessa época. O que o salmista quer dizer aqui é que, do ponto de vista da condição humana, todos são pecadores. Todos são pecadores, né? Se a graça de Deus não alcançar o ser humano, todos estão em pecado. Todos pecaram, todos estão afastados, ou a todos não foi dada, né, o brilho da glória de Deus. Então, a glória de Deus está ausente no coração do homem pecador, e por isso o homem faz o que faz. Então, esse é o primeiro ponto. O pecado não é uma ilusão, o pecado ele é histórico, ele é real. Nós vemos as pessoas cometer pecados, né? Então, não é uma ilusão, não é uma criação religiosa, não é um conceito teológico, é algo real, né, do coração do homem, que pode ser, inclusive, provado historicamente, né? Nós temos vários momentos da história da humanidade, tanto registrados pela Bíblia quanto fora da Bíblia, de situações que demonstram a maldade do coração humano, né? Você pode pegar, por exemplo, os momentos de obscurantismos em que as pessoas matavam as outras por questões religiosas, nas chamadas cruzadas, né, ou nas perseguições religiosas, as grandes guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, ainda mata até hoje,
Então você vê, a maldade continua, né? Os seres humanos continuam maus, continuam expressando o que está no seu coração, que é o afastamento de Deus. Não é isso? Segundo lugar, o pecado não é uma realidade eterna. Como assim não é uma realidade eterna, né? É porque o pecado, ele teve um início e ele terá um fim, né? O pecado entrou no mundo com a queda do primeiro casal e o pecado vai sair do mundo no momento final do retorno de Jesus Cristo, chamado juízo final. Porque a partir dali nós teremos a punição para o pecado. Os que forem para o inferno serão punidos, né, para sempre, os que forem para o céu serão salvos do pecado para sempre. Então o pecado ele não é eterno. O pecado não é eterno como Deus, ele não é uma realidade eterna. O único ser eterno, como nós sabemos, né, pelas Escrituras, é o próprio Deus. Então, fora de Deus, não há eternidade. E os anjos, por exemplo, como a gente vai ver lá na segunda carta de Pedro, eles foram criados por Deus e caíram. Vamos ver lá, 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. Vamos ler. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E aí o texto continua, né? Porque a ideia de Pedro aqui é mostrar que Deus não fará vistas grossas em relação contra o pecado. Ele inclusive puniu os próprios anjos. Então o argumento de Pedro é o seguinte: você está achando que você vai escapar? Deus não aliviou nem para os anjos, né? Então fique esperto, porque a punição vai vir. Deus pune. E aqui mostra então que os anjos, quando pecaram, né, os anjos que caíram, Deus os precipitou no inferno, os entregou ao abismo, reservando estes anjos para o juízo. Então aqui mostra que o pecado ele é uma realidade temporal, né? Ele não é uma realidade eterna. O pecado entrou no mundo com o primeiro casal, mas ele sairá do mundo à medida que Cristo voltar e cumprir o seu juízo. Vamos ver mais um texto nesse sentido, que é Romanos 5:12, em que Paulo vai dizer também que como que o pecado entrou no mundo, né? Por meio de quem? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui mostrando que o pecado teve início. O início do pecado foi com Adão, o homem, né, que aparece aí é Adão, o ser humano. O pecado entrou no mundo, com o pecado a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, né? As coisas morrem, se deterioram, se corrompem por causa do pecado. E elas são afastadas da fonte de vida que é Deus, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. Então, por isso, nós devemos afirmar também que o pecado é uma realidade temporal, não é uma realidade eterna. O pecado não existirá para sempre, o pecado teve um início e o pecado terá um fim. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque os outros tópicos, né, talvez a gente gaste um pouco mais de tempo, e aí para não estender e também cansar os irmãos, a gente continua no próximo estudo. Então, eu quero fazer só um resumo breve. O que a gente trabalhou hoje? O conceito, iniciamos o conceito de pecado. Então, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei, correto?
Então, tudo aquilo que eu quebro da lei de Deus, Deus me manda fazer e eu não faço, ou Deus me manda não fazer e eu faço, isso é transgressão. E, ao mesmo tempo, quando eu ignoro a lei de Deus e não faço de conformidade com aquilo que Deus exige, nós pecamos. E o pecado, então, sendo uma ofensa contra Deus, né, uma rejeição da lei de Deus, é algo extremamente perigoso, é uma realidade irascível, como diz o Berkouwer, mortal para o coração humano. Nós precisamos entender o que é o pecado. E vimos duas coisas aqui. Primeiro, o pecado não é uma ilusão, ele é real, provado historicamente nas vidas das pessoas, e ele também é uma realidade temporal. Ele teve um início com o primeiro casal e terá um fim no retorno de Jesus Cristo. Então, com isso, a gente inaugura, né, essa pequena série de estudos a respeito da chamada doutrina do pecado. E, com a graça de Deus, nas próximas quintas-feiras, a gente vai avançando um pouco mais, né, como eu disse aos irmãos, mostrando o que o pecado causou em nós e quais são as punições para o pecado neste mundo, no mundo vindouro. E, finalmente, veremos como que Deus, em Cristo, providenciou a solução, né, final, definitiva, para o problema do pecado. Meus irmãos, alguma pergunta? Comentário?